Uma vida de oração, parte 3. Nós temos entendido que Deus quer falar conosco cada vez mais sobre a importância de conhecermos princípios poderosos sobre uma vida de oração que vai nos levar a um outro patamar. E esses princípios nós temos estudado aqui a partir dos ensinos e da vida de Jesus Cristo. Até aqui nós trabalhamos princípios de oração presentes na vida e nos ensinos de Jesus, princípios esses que são poderosíssimos e que servem e que estão disponíveis para nós até os dias de hoje e que eu tenho certeza que nos ajudarão numa jornada vencedora de uma vida de oração. Veja aí comigo os primeiros princípios que nós vimos no primeiro domingo. Não ore para impressionar as pessoas como fazem os religiosos. Desenvolva intimidade com seu Pai através da oração privada, oração particular. Jesus costumava muito se retirar para orar. Não sejam repetitivos, tenham fé. Ele ouve da primeira vez. Orem crendo, acreditem, o vosso Pai Celestial sempre ouve vocês. No segundo domingo nós vimos aqui princípios poderosos, dentre eles reconhecer a paternidade de Deus, princípios embutidos na oração do Pai Nosso, princípio de louvor e adoração ao reconhecer a santidade de Deus, o princípio de reconhecer a realidade do reino de Deus em nós, o princípio de reconhecer e aceitar a vontade de Deus, o princípio de pedir, o princípio da oração constante, o princípio de receber e de liberar perdão, o princípio da genuína libertação e o princípio de concordar com Deus. Amém, gente? Tudo isso nós vimos aqui a partir da vida de oração de Jesus e dos ensinos de Jesus, em especial quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam a Jesus e pedem a Jesus: Jesus, nos ensine a orar. E hoje eu quero dar continuidade a esse trabalho, a essa série, a esse assunto, mas agora com foco nos tipos de oração. Você sabia que existem vários tipos de orações na Bíblia que nós podemos aprender e quando nós reconhecemos, entendemos, nós aplicamos para o momento certo, na hora certa, a oração correta, nós podemos desfrutar de frutos poderosos e ter uma vida poderosa e realmente eficaz de oração. E conhecer esses tipos de oração e saber aplicá-los nos momentos certos da nossa vida, com certeza vai nos abençoar muito nessa caminhada de uma vida de oração eficaz. Veja de onde a gente extrai essa base. A carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você vê que a palavra nos faz um convite de orar em todo o tempo. E isso é bem claro aqui quando o texto bíblico diz orando em todo o tempo. Mas em destaque aqui em amarelo que eu coloquei, tem a frase com toda a oração. Não sei se você já parou para se perguntar por que a Bíblia diz com toda oração. Como assim com toda oração? Se você for ao original, você vai perceber que você pode ler esse versículo com essa tradução: orando em todo o tempo e com todo tipo de oração. Com toda a oração é com todo tipo de oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E é exatamente por isso que eu quero trabalhar com vocês alguns desses tipos de orações que percebemos pela palavra e que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida de oração pessoal, familiar, a vida de oração da igreja, para que em cada momento nós possamos nos lembrar que existe uma oração eficaz para nos ajudar a atravessar e viver aquilo ali, sermos produtivos através de uma vida de oração realmente eficaz. E o primeiro deles, o primeiro tipo de oração que eu quero compartilhar com vocês é a oração da fé.
Você pode dizer comigo a oração da fé. A oração da fé, essa é a oração que nós fazemos ao nosso Pai, nós fazemos a Deus em nome de Jesus e com base na palavra de Deus. Por que com base na palavra de Deus? Porque se Deus já expressou em sua palavra a sua vontade, se Deus já disse o que nos pertence, o que pertence a cada um de nós, a igreja, se Deus já deixou expressa a vontade dele em sua palavra, a única coisa que nós podemos fazer é crer no que ele disse, é crer no que a palavra disse, e a partir dessa base da palavra, que é firme, que é sólida, que é íntegra, nós podemos fazer a oração da fé. Eu deposito fé no que a Bíblia diz. Eu deposito fé no que Deus diz sobre mim, no que Deus diz sobre suas promessas em tua palavra. Eu deposito fé. A oração da fé é a oração feita ao nosso Pai no nome de Jesus, com base naquilo que a palavra diz. Você crê na integridade da palavra? Quantos creem aqui na integridade da palavra? Se Deus diz, se Deus prometeu, Ele cumpre. A Bíblia diz, Ele é fiel. Amém, gente? O Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 23 e 24, dizem assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Se pedirdes ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pastor, onde cabe de forma prática a oração da fé, com base na palavra? Eu quero dar uma dica para você. Onde existir uma promessa na palavra de Deus, é aí que cabe, é aí que aplicamos a oração da fé. Deus prometeu? Está claro isso na palavra, a vontade dele está expressa. Deus prometeu, Deus falou algo em sua palavra que diz respeito à minha vida, que diz respeito à igreja, porque eu creio que Deus é bom, porque eu creio que Deus é fiel, que a tua palavra é íntegra, a sua palavra é íntegra, então eu creio que o que ele falou é verdade, é a verdade absoluta. Então eu posso depositar fé no que ele disse e fazer a oração da fé com base no que a palavra diz. Quantas pessoas muitas vezes estão orando, perguntando a Deus coisas que Deus já deixou expressamente clara na palavra. Deus já expressou claramente a sua vontade, o seu querer na palavra. Ele já prometeu algo que diz respeito àquilo. E muitas pessoas estão fazendo a oração errada, perguntando o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Ele acha, quando Ele já deixou clara a vontade dEle na palavra, inclusive com uma promessa que Ele fez. Se Ele prometeu, Ele é fiel, você não precisa ter dúvida ou perguntar sobre a vontade. Se é uma promessa dEle, Ele quer. Se é uma promessa dele, te pertence, você só precisa crer, acreditar que o que ele falou é verdade, fazer a oração da fé agora com base na palavra, com base na promessa. Amém, gente? Tem orações que nós precisamos fazer para perguntar a vontade de Deus, mas não é essa a oração da fé. A oração da fé, ela parte de uma promessa, de uma base na palavra. A vontade de Deus já está expressa e nós oramos em cima dessa vontade já expressa e clara na palavra, porque nós cremos que quando Deus fala, é uma verdade absoluta, a palavra é íntegra. Vocês estão compreendendo? Se há uma promessa, você pode orar, você pode fazer a oração da fé com base no que a palavra diz, depositar certeza, fé 100% no que a palavra diz, porque a Bíblia diz que para cada uma das promessas que Deus fez, nós temos nele o sim e o amém. Você entende que você não precisa perguntar? Porque para cada uma promessa que ele fez, a vontade dele já foi expressa e nós já temos nelas, nós já temos nele o sim e o amém. Veja isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém para a glória de Deus,
por meio de nós. Amém, gente? Veja essa outra versão como traz esse texto. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Se Deus prometeu, você não precisa perguntar se Ele quer ou não. Ele prometeu. A vontade dele está expressa em sua palavra. Você só precisa crer. E tem mais. Crer que para cada uma das promessas de Deus, nós já temos nele o sim e o amém. Agora é viver aquilo. Agora é tomar posse daquilo. Se apropriar daquela verdade. Orar com fé. Crendo que quem prometeu é fiel. A Bíblia diz isso. Vocês podem descansar, vocês podem crer, porque quem prometeu é fiel. Se você não tem dúvida de que Deus é fiel, você pode fazer a oração da fé, crendo, porque você sabe que a palavra de Deus é íntegra. Ele é fiel. Onde houver uma promessa, onde você garimpar na palavra de Deus uma promessa, é aí que se aplica, é aí que cabe a oração da fé. A oração feita ao Pai, no nome de Jesus, com base numa promessa, com base na palavra de Deus. Amém, gente? Quando cremos que quem prometeu é fiel, nós podemos orar assim com fé. De acordo com uma promessa, crendo. Essa é a vontade expressa do nosso Pai. E tem mais. O nosso Pai, Ele deseja nos ouvir, Ele tem prazer em nos atender. O nosso Pai deseja nos ouvir. O nosso Pai, Ele tem prazer em nos atender. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, dizem assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E o contexto aqui é, isso vai glorificar o Pai? O Filho vai glorificar o Pai nisso? Então podem pedir, peçam, e eu o farei. É desejo, o Pai deseja, o coração do Pai está atento, os ouvidos do nosso Pai estão atentos às nossas orações. O Pai está atento à oração dos seus filhos, à oração da igreja. É prazer do nosso Pai ouvir as nossas orações e nos atender. Amém, gente? Amém? Ele sempre nos ouve. Foi um dos princípios que nós vimos aqui nos últimos domingos. Deus, o nosso Pai, Ele sempre nos ouve. Sempre nos ouve. E isso não significa dizer que nós vamos sempre receber um sim dEle. Mas nós que cremos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Se nós recebermos um sim ou um não, ou uma guarde de nosso Pai, do nosso Deus, você pode ter certeza que o sim de Deus é uma bênção, o não de Deus é uma bênção, e no tempo que a gente está esperando, se precisar esperar, Deus vai continuar trabalhando por nós e em nós, amém, gente? Nós vamos ser muito felizes quando nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, amém? Ele sempre nos ouve, Ele sempre nos atende. Essa é a oração da fé, diga a oração da fé, feita ao Pai, no nome de Jesus, com base na palavra. Veja o que diz Tiago, no capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé, você pode ver? E a oração da fé salvará o enfermo, salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, cura nos pertence. Deus se alegra com a sua cura, creia nisso. Perdão pertence a nós, você pode orar, amém, eu creio, Pai. A sua palavra diz que eu sou plenamente perdoado. E eu oro, Pai, com toda a convicção e certeza, ninguém vai me tirar dessa verdade. O diabo não vai mais me enganar, trazendo sobre mim condenação. Eu fui plenamente perdoado, amém, gente? Essa é a oração da fé. Segundo tipo de oração
que eu quero trabalhar com vocês hoje. E hoje eu só vou trabalhar 3 tipos deles. O segundo é a oração da entrega. Diga, a oração da entrega. É através dessa oração que nós tiramos de nós o fardo da pressão de aguardar o tempo de receber a resposta da oração da fé. Você vai perceber que você vai orar e vai fazer a oração da fé e muitas vezes você vai receber na hora. Às vezes você vai receber durante a semana, no intervalo de um mês. Às vezes, pessoas esperam anos. E Deus está trabalhando por essa pessoa e nessa pessoa. Muito mais, muito mais. Deus quer que, muito além de recebermos a bênção simplesmente, nós sejamos fortalecidos, amadurecidos. Não é Deus que precisa de tempo. Deus não precisa de tempo. Nós é que precisamos de tempo. Se precisarmos aguardar é porque Deus está trabalhando por nós e em nós. Deus não precisa de mais tempo. Ele pode fazer tudo em 1 segundo, mas nós precisamos de tempo. E muitas vezes Deus quer trabalhar por nós e quer trabalhar em nós para que a gente possa ser fortalecido e amadurecermos naquela questão. E a gente precisa entregar. A gente precisa entregar. A oração da entrega é exatamente o que tira de nós a pressão, o fardo de aguardar, se for preciso, o tempo de resposta da oração da fé. O que a gente faz quando a gente faz a oração da fé? O que eu faço depois disso, pastor? Agora você entrega. Você não já orou com fé? Amém? Partindo do princípio que você já orou com fé, com base no que a palavra diz, você creu, agora você entrega. Você entrega, deixa na mão dele. E essa é a melhor coisa que você pode fazer. Muitas vezes nós vemos pessoas orarem e até entregam a Deus por um tempo e depois tomam de volta da mão dele. E saem dessa posição de entregar e crer que o trabalho dele é melhor e mais eficaz do que o seu. Creiam, o trabalho de Deus é melhor e mais eficaz do que o de vocês, do que o nosso. Amém, gente? Então, depois de orar crendo, eu fiz a oração da fé, a palavra me garante isso, é uma promessa de Deus, eu creio 100% nisso. Agora eu vou entregar, Senhor, está contigo. Ok, está nas melhores mãos, nas mãos do seu Pai, nas mãos de Deus. A carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 6 a 9, dizem assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Quer ter paz? Depois que você ora, e ora com fé, você aprendeu a oração da fé, você creu na palavra e você ora com fé, agora quer ter paz? Entregue. E entregue para Deus, entregue ao seu Pai. Através da oração da entrega, a paz de Cristo nos guarda e assim, só assim nós podemos descansar enquanto Deus trabalha por nós. Quantos podem crer nisso aqui? É através da oração da entrega. Eu criei, a tua palavra diz isso, me pertence, eu depositei fé nisso. Pai, e agora, nesse tempo aqui de espera, se necessário for, eu estou entregando. Eu coloco diante de ti a preocupação, a ansiedade, agora tudo isso cai, porque eu estou entregando ao Senhor. E nessa hora, você vai ser cheio e revestido da paz que só Deus pode dar. A paz de Cristo vai entrar na sua vida, vai encher, envolver a sua vida, o seu coração, e a preocupação vai cair, a ansiedade vai cair, porque você vai receber paz. É a oração da entrega que nos coloca nesse lugar de paz, nesse lugar de descanso. E descanso enquanto Deus trabalha.
Amém? O que você prefere? Ver Deus parado, descansando e você agitado trabalhando, ou você descansar nele e aguardar que ele trabalhe por você? Creia no braço forte do Senhor, ele é por você. Ele é por você e ninguém pode trabalhar melhor do que ele, e ninguém é maior do que ele, ninguém vai ter estratégias melhores do que Deus para abençoar a sua vida. Creia no trabalho de Deus. Enquanto você entrega, enquanto você ora e entrega, a paz de Cristo enche o seu coração, a sua vida, e só assim você consegue descansar. O diabo vai tentar te distrair, as situações vão tentar te distrair, mas você diz: eu não vou sair dessa paz, eu já entreguei, está nas mãos do meu Pai, eu creio nele e eu confio. Você, diabo, não vai me distrair. Eu sigo em paz, eu creio, eu descanso em ti, meu Pai, porque eu sei que o Senhor trabalha por mim. É através dessa oração que nós nos livramos da ansiedade. Porque nessa hora pode bater a ansiedade. No tempo de espera pode bater a ansiedade e a preocupação, mas você permanece firme crendo, é a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para viver de acordo com as circunstâncias, com o que as circunstâncias constatam, com o que podemos ver, sentir, ouvir somente. Nós somos chamados para viver aquilo que nós cremos, e cremos pela palavra, amém, gente? As pessoas aí fora, elas têm uma fé natural, só conseguem crer naquilo que vê. Se nós dentro da igreja nós vivermos assim, nós não vamos nos diferenciar em nada dessas pessoas que não conhecem a palavra e que não conhecem a fé em Cristo Jesus. Nós podemos crer sim. A fé bíblica só depende do que Deus disse. A fé bíblica só depende do que a palavra diz. Mesmo que as circunstâncias todas elas, digam o contrário. Nós ficamos estabelecidos e guardados em paz e em fé, descansando que o nosso Deus, crendo que o nosso Deus trabalha em nós e trabalha por nós. Quer se livrar da ansiedade? Ore crendo e entregue. Quer se livrar da ansiedade? Faça a oração da fé, ore crendo, e depois faça a oração da entrega, entregue. Deus vai trabalhar por você. Deus está trabalhando por você. Filho, Deus está trabalhando por você. Deus vê a sua dificuldade, Ele está trabalhando por você. E em você. Pastor, e o que é que eu faço? Eu já orei com fé e já orei entregando agora. E o que eu faço a partir daí? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Sabe que tem? Enquanto você está revestido de paz e descanso, comece agora a fazer a oração do louvor. Essa é a terceira oração que eu quero trabalhar com vocês hoje. Quando você faz a oração da fé, crendo, você agora entrega e recebe paz e descanso, porque o seu Pai está trabalhando com você. E durante o tempo que precisar, você começa a agradecer e louvar a Deus. Eu te louvo, meu Pai. Eu ergo a minha voz e te louvo porque eu sei a tua palavra é fiel e íntegra. Eu ergo a minha voz e te louvo desde já porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu entreguei em tuas mãos e agora eu louvo ao Senhor porque eu sei, o Senhor é o meu Pai, é o meu provedor, o Senhor é meu sustento, o Senhor é a minha torre forte, nada pode me abalar, o Senhor está comigo, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é o meu socorro no tempo da dificuldade, no tempo da angústia, o Senhor está comigo o tempo todo. Eu creio, sua palavra diz que o Senhor estaria comigo todos os dias, eu creio. Então é nessa hora que você começa já a adorar e a louvar a Deus. Os que estão lá fora, eles conseguem festejar e cantar depois que veem. E se dentro da igreja nós só conseguimos fazer assim, seremos iguais a eles. Mas não, nós fomos chamados para louvar, cantar, adorar, mesmo antes de ver no natural. Eu fiz a oração da fé, eu fiz a oração da entrega e agora eu começo a adorar a Deus, a louvar a Deus. E enquanto eu louvo, sabe o que acontece? O pai começa a olhar e dizer: o meu filho está crendo, o meu filho está acreditando que o que eu falei é verdade, o meu filho está colocando crédito em minha palavra. O profeta Isaías, no capítulo da redenção, capítulo 53, capítulo tão conhecido que fala sobre a redenção das doenças, ele começa esse capítulo dizendo, no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quando você ora com fé, entrega e começa a adorar e começa a louvar a Deus, e a sua oração agora já é de gratidão,
o que você está fazendo é dizendo para o seu pai: eu dou crédito ao que o Senhor diz. E eu dou tanto crédito ao que a tua palavra diz, que eu já estou louvando, já estou agradecendo por isso, meu pai. Obrigado, pai, obrigado. Aqui na oração do louvor, aqui é o momento de dar graças a Deus, antes mesmo de ver no natural o resultado do trabalho de Deus por nós. Fazemos a oração da fé e entregamos, e nisso temos paz e descansamos. Deus trabalha por nós. E agora começamos a adorar e louvar a Deus através de música, de canções e das orações, tudo que nós fazemos, gestos, seja o que for. E enquanto fazemos isso, Deus trabalha. Enquanto fazemos isso, Deus trabalha, Deus trabalha. Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 18 a 20, esses versículos dizem assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero dar uma dica para vocês, chamar a sua atenção para uma coisa. A Bíblia fala que nós podemos dar graças em todo momento e dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Mas isso não significa dizer, muitas pessoas acham que a Bíblia está falando que a gente deve dar graças pelo problema, pela doença ou pela situação difícil. Não, não é isso. Não é dar graças a Deus pela doença, graças a Deus pelo problema, pela falência. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós damos graças apesar dos problemas. Você entende que a diferença é muito grande? Nós podemos viver situações difíceis, aflições, Jesus disse isso nesse mundo, mas nós podemos em todo o tempo dar graças. Sim, apesar do problema, apesar das situações difíceis, nós continuamos dando graça e louvor a Deus. Por quê? Porque nós já acreditamos, já sabemos que Ele é por nós, Ele trabalha a nosso favor. Então, apesar do problema, eu posso dar graças, porque eu sei, meu Pai está comigo. Não damos graças pelo problema, mas apesar do problema, porque sabemos que Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós e em nós. Amém, gente? Você entendeu isso? Dê graças o tempo todo, apesar do problema, porque você já orou com fé, porque você já entregou e porque agora você está adorando e dando graças sim, sabendo que o seu Pai é bom, Ele é por você e Ele trabalha por você. Veja isso. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, deixa isso muito claro para nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos eu posso ver aqui que esperam no Senhor? Não espere em homem algum. Não espere no seu patrão, não se fie no seu conhecimento, na sua técnica, não se fie em ninguém. Espere no Senhor Jesus Cristo, espere em Deus, espere em seu Pai e descanse nele. Amém, gente? Descanse nele. As religiões aí fora, todas elas apresentam um Deus que exige trabalho das pessoas. As pessoas têm que trabalhar para fazer sacrifício a esses deuses, para agradar esses deuses, para fazer tudo por esses deuses. Os deuses do mundo, os ídolos, os deuses das religiões aí fora, todos eles exigem sacrifício, exigem trabalho. O Deus da Bíblia trabalha para aquele que nele espera. Amém? Seu Pai trabalha por você, seu Pai sabe, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua necessidade. Seu Pai trabalha por você. Você pode orar com fé, entregar e começar a louvar. Eu vou dizer para você, isso é poderoso no mundo espiritual. Sabe por quê? O inferno começa a ficar sem entender nada. Porque a situação está ali, o problema está ali, mas você agora tirou o foco do problema, da situação, da doença, seja do que for, você tirou o seu foco, a preocupação caiu, a ansiedade caiu completamente, e agora o seu foco, os seus olhos estão fitos em Deus,
Você entregou e agora você está adorando. E o inferno não consegue resistir a isso. A situação é difícil, o problema é grave, mas você agora está adorando porque a sua fé está 100% depositada no que a palavra diz e no seu Pai. Agora você tem paz, em meio até o caos que possa estar acontecendo, você tem paz, seus olhos estão em Deus, você descansa porque sabe, Ele trabalha em você e por você. O inferno não consegue resistir a isso, o diabo não começa a entender nada, ele vai tentar te distrair, mas você está ligado, você tem paz agora. E é nessa hora que Deus se levanta e mostra o trabalho, o resultado do trabalho dele em nosso favor. Amém? Descanse para Deus trabalhar. Descanse para Deus trabalhar. Enquanto você está agitado, preocupado, Deus está aguardando uma atitude sua de confiar e descansar para Ele trabalhar. Não andem ansiosos, preocupados. Por fim, para terminar hoje, eu quero reler mais apenas o primeiro texto da carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Por isso a importância dessa série, uma vida de oração. Diz assim a palavra de Deus: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem. Orem a Deus. Não é à toa que Jesus Cristo, homem, tinha uma vida intensa e constante de oração. A preocupação está crescendo, está tirando a sua paz. A ansiedade está crescendo, está tirando a sua paz. Está te deixando com insônia, sem dormir. Eu também posso passar por isso em alguns momentos. Ninguém aqui é isento de viver algum momento de dificuldade, de luta. Mas eu posso dizer uma coisa, meu irmão. Se a gente tirar o foco do problema e simplesmente ouvir o que Deus está dizendo aqui, ó, não se preocupem. Não andem preocupados e ansiosos. Ao invés disso, orem. Não vai dar vontade na hora. O celular vai te puxar para você ficar lá no celular. O entretenimento vai te puxar para você ficar no entretenimento. Mas a realidade que vai tirar você de uma situação de angústia, de preocupação e de ansiedade, você sabe qual é a realidade? É o que a Bíblia aqui diz. Ao invés disso, orem. Orem. E lance sobre ele, diz a Bíblia, lance sobre ele todas as vossas ansiedades e preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que a gente lança isso? Através da oração. Amém, gente? Não vivam preocupados, não vivam ansiosos. Ao invés disso, orem. A Bíblia está deixando claro para nós o antídoto para uma vida cheia de preocupação e ansiedade. Pastor, eu estou vivendo assim. Qual é o antídoto? A Bíblia diz: orem. Ao invés disso, orem e orem a Deus. Por isso você está aqui, para receber entendimento, revelação de como orar, princípios poderosos de oração e tipos de oração, para você saber em cada momento a oração certa e viver uma vida produtiva de oração eficaz, no nome poderoso de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nosso Deus. Fiquem de pé.